Shalom, shalom, graça e paz a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Estamos ao vivo aqui na nossa live semanal. Vamos esperar o pessoal entrar para ver se o áudio está ok, se está tudo ok. Cadê o povo dessa manhã? Cadê o povo dessa manhã? Bom dia Emily, bom dia Neto, bom dia a todos vocês. Meu áudio está chegando bem aí, Emily, para você? Dá para ouvir bem? Ou tá falhando, tá chiando? Como é que tá meu áudio aí para você? Bom dia, Pastor Douglas. Shalom, graça e paz. Pastor, minha voz está chegando para você aí? Bom dia, Leandra. Como é que tá meu áudio? Tá ok para vocês? Bom dia, irmã Silvana. Bom dia, Robinho. Como é que tá meu áudio? Tá chegando bem para vocês? Tô com probleminha no som. Probleminha no som. E agora? Como é que tá aí, gente? Me ajuda aí. Meu áudio tá beleza ou não? Tá chegando bem para vocês? Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu preciso do feedback de vocês aí para ver se tá ok, se tá tudo ok. Minha voz tá chegando legal? Bom dia, bom dia. Então tá bom. Se tá bom, então tá bom. Tá tudo certo. Áudio tá ruim. Será que é o meu ou será que é no aparelho seu? E agora, hein, gente? Microfonia? Tá fazendo um barulho tipo microfonia? Jesus! Vê aí, gente, se tá bom. Vê se tá bom. Ai, tá ruim. Eita, tá ruim. Me falam se tá bom. É aqui, né? Tá chiando. Tá chiando. Peraí. E agora? Ai, meu Deus, hein? E agora? Tá bom aí, pessoal? Melhorou? Estão ouvindo bem? Tá chiando? Acabou o chiado? Foi embora? Tá chiando ainda, gente. Tá chiando ainda. Ô Espírito Santo, ajuda nós aqui. Tá chiando, tá chiando. Eita! Tá baixinho. Vai assim mesmo, dá pra te ouvir. Então dá pra ir. Mas tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser perfeito. Eu sou uma pessoa muito... E agora? Tô mexendo aqui, porque é no cabinho. É que não tem como eu testar antes isso daqui. O meu áudio. E agora? Está perto de algum computador ou rádio? Pode ser interferência, posso. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Então nós vamos assim mesmo, né? Vamos assim mesmo, a gente tá... Quem sabe aí melhora esse som durante a nossa live, durante a nossa, o nosso momento aqui de falar com vocês. Bom, pessoal, me perdoe pelo áudio, me perdoe por tudo isso, eu sou meio ruinzão nessas coisas e em nome de Jesus um dia nós vamos ter um sistema aqui que dá para testar tudo. Por enquanto vai dessa forma mesmo, o importante é a palavra de Deus ser ministrada. Ai, que bom, olha lá. Deus já acertou para nós aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel demais. Pessoas de Deus, pessoas do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eu vou pedir um favor para vocês, ó. Tá vendo esse aviãozinho de papel aí embaixo, no canto direito do seu celular?
Aí, glória a Deus, o Espírito Santo já meteu a mão nesse negócio aqui, já funcionou tudo. Glória a Deus por isso. Tem um aviãozinho de papel, você pode pegar essa live e mandar essa live para várias pessoas, para que elas possam acompanhar a nossa live semanal. Esta é a live nossa, uma live abençoada que a gente, na medida do possível, nós fazemos toda semana, trazendo informações, trazendo uma palavra para você. E eu acho que eu já perdi aqui uns 5 minutos só falando do som, falando de tá ok. Vamos para a palavra, senão vai ficar muito comprida a nossa live. Nós entramos na estação da primavera, em Israel. Toda vez que eu falar com você aqui sobre as estações, eu não estou falando do Brasil, não estou falando aqui do Ocidente, estou falando lá do Norte, tá? Nós estamos falando de Israel. Israel é para nós o relógio, Israel para nós é por onde nós devemos seguir. Todas as coisas acontecem por lá, então nós temos que pegar aquilo como um norte. Então, nesse exato momento, na verdade, mais especificamente, semana passada, faltou muita gente aqui na nossa virada de mês. Eu sei que por ser 6 horas da tarde é muito difícil, mas é um momento que nós recebemos o novo mês aqui, com culto, com gratidão, primeiro culto, primeiro louvor, primeira oração, e nós entregamos ao Senhor como primícias a Ele. E está começando uma estação diferente, não só um novo mês entrou, mas entrou uma nova estação, chamado de estação de primavera. A Bíblia chama isso de Abib ou Aviv, né? E também Nissan, que é este mês onde fala é o novo, é onde a espiga está cheia, onde a espiga está começando a aparecer. É a primavera. Na primavera é sabido por todos, né, dentro da agricultura, que é o tempo para semear. E os plantadores, aquelas pessoas que plantam, com certeza estão muito felizes, contentes, porque choveu bastante no início do ano. E isso é bom para a terra, porque afofa a terra e aí a semente ela é jogada dentro da terra. Isso é um bom sinal que nós vamos ter aí uma boa colheita. E é lógico que existem situações difíceis, complicadas, mas nós vamos vencer e superar. Dentro desse conceito também natural, é uma estação muito especial, é uma estação muito importante, e se você entender o princípio disso, para você ter uma ideia, a natureza, ela sabe, ela entende o processo de como funciona o mundo espiritual, porque Deus criou, Deus deu um mandamento, Deus deu uma ordem à natureza de entender o processo da primavera, do verão, do outono, do inverno. E a natureza, as árvores, a terra, tudo está trabalhando dentro desse poder, desta lei que Deus criou para a frutificação. No campo espiritual também não muda, é igual. Então, assim como as árvores, a terra e tudo que existe respeita, ela se submete a algo extraordinário. Como é que uma árvore sabe que chegou o inverno para ela? Você percebe, você vê a árvore, parece que ela está morta no inverno. Na verdade, ela está recolhida, bebendo da água ali para poder depois produzir. Então, nós também precisamos entender que existem estações na nossa vida. Existem situações espirituais na nossa vida. Um dia a gente está mais recolhido, um dia a gente está mais para frente. Então, existem esse tipo de estação também na nossa vida. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Deus abençoe. Então, é importante eu e você entendermos as estações que fluem nessa terra, debaixo do sol. E nós estamos debaixo do sol por enquanto, né? Nós um dia estaremos acima do sol, mas enquanto o sol está lá, nós estamos na terra e recebemos toda a influência dessas estações, de tudo que existe aqui. A natureza recebe essa influência e não é diferente de você. Então nós entramos agora no período da primavera. E a primavera nada mais é do que nós semearmos. É o tempo de semear a semente na terra. É tempo de lançar a semente na terra e se passar essa estação,
se as pessoas simplesmente fingir que isso não é nada, dificilmente ela vai ter uma colheita lá na frente. Então existe o tempo para semear, existe o tempo para colher. Existe o tempo para poder estar prudente contra as investidas do inferno. Então nós precisamos entender dentro de um campo espiritual, assim como é físico, também num campo espiritual. E é muito interessante porque grandes eventos bíblicos, tanto para a humanidade, tanto para o judeu, tanto para o cristão, aconteceram na estação de primavera. Você sabe que Deus tirou o povo de Israel do Egito na primavera. Deus falou, este é o primeiro mês para vocês, é o primeiro dos meses, que chama-se primavera. Deus tirou o povo da primavera, tirou da escravidão da primavera. Sacrificaram lá um cordeiro e ali nasce o povo judeu, ali nasce a nação de Israel quando sai do Egito e começa o seu êxodo até chegar à terra prometida. Ali é o nascimento deles, se dá na saída do Egito. E também entendemos que lá no Monte Sinai, também na primavera, 50 dias depois da saída deles de dentro do Egito, nós temos ali a Torá sendo enviada. Não sabemos afirmar se foi no mesmo ano ou se foi no ano seguinte. Alguns dizem que foi no ano seguinte, mas foi na mesma época que a Torá desceu no Monte Sinai. Deus escreve com o seu dedo no Monte Sinai para que eles pudessem receber as mitzvahs, os mandamentos, e seguir o seu êxodo até a terra prometida. Então Deus já tinha libertado eles do Egito e agora Deus estava escrevendo uma mitzvah, ou 10 mitzvah, 10 mandamentos, para que eles pudessem obedecer até chegar à terra prometida. Isso para o judeu. Para nós cristãos é interessante por quê? Porque Jesus, a nossa Páscoa, Paulo chama ele de nossa Páscoa, ele foi sacrificado justamente no dia 14 de Nissan, no 14 desse mês judaico, justamente no mesmo mês da Páscoa que Deus falou com o povo hebreu quando estavam no Egito. Foi no dia 14 de Nissan. Então Jesus foi sacrificado no mesmo período. E nessa fase são 3 meses, porque é ali Nissan, Ziv, Zif ou Iyar, que é o mesmo nome, e Sivan. Esses 3 meses, eles compõem a primavera. E nesses 3 meses, aconteceu todos esses fatos muito importantes para a humanidade e para o cristão. Para a humanidade, Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. Então é para todas as pessoas. Nós acreditamos que a salvação é para todos os homens, não é para alguns, para todos. Foi nesse período. Então, olha o que acontece. Jesus é a semente, o primogênito dos mortos. Ele foi semeado na terra na primavera e ali ele floresceu. E hoje existe uma grande igreja, uma grande árvore espalhada por todos os cantos. Então você percebe que Deus faz isso dentro da estação de primavera. A morte de Jesus poderia ter acontecido qualquer outra estação. Mas Deus respeitou aquilo que ele já havia criado e ele plantou a semente chamada Cristo na terra. A semente morreu. Tem até um texto que a Bíblia fala, né? A semente, ela morreu. Se ela cai na terra e ela não morre, ela não frutifica. E foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. O Cristo, a semente do reino de Deus, foi colocada na terra na estação da primavera, que fique bem claro isso, e ela germinou, ela brotou, ela floresceu, ela cresceu, e hoje existem várias arvorezinhas que é chamado de igreja. Nesse período da primavera, também nós vimos o Cristo ressurreto, nós também vemos aí o Cristo sendo assunto aos céus. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 1, versículo 3, 2 ou 3, está dizendo que Jesus caminhou 40 dias com os seus discípulos na terra depois da sua ressurreição. Então ele foi assunto aos céus,
aproximadamente no dia 26, no dia 25 ou 27 de Iyar, ou Zif. Aparece na Bíblia como Zif. Então Jesus subiu aos céus dentro da primavera, no próximo mês, no mês que vai entrar depois desse daqui. Então Jesus foi assunto aos céus, 40 dias. Então a Páscoa, dia 14 de Nissan, ele é enterrado, ele ressuscita no dia 16, 17 de Nissan, e 40 dias depois da sua morte, ele é assunto aos céus. Você pensa que parou por aí? De forma nenhuma. 10 dias depois de ser assunto aos céus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, lá em Atos 2. E houve aquele mover genuíno. O Espírito Santo foi dado definitivamente à vida da igreja, como primícias da igreja, como primavera da igreja, capacitando, habilitando o povo a se tornar forte no futuro. Você pensa que parou por aí? Não. Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o seu primeiro discurso ainda na primavera. E a Bíblia diz que ele abre a sua boca e começa a lançar a palavra aos corações que ali estavam. E a Bíblia nos conta que 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas se converteram ao Senhor, dentro da estação da primavera. Então nós percebemos que a semente foi lançada pela boca de Pedro nesse período e a igreja começou a crescer. Se você pega Atos capítulo 2, ali no finalzinho você vai perceber que a Bíblia diz que chamaram os primeiros cristãos. Foram chamados de primeiros cristãos, justamente na estação da primavera. Então nós entendemos que Deus, ele usou aquilo que ele havia criado, a estação que ele havia criado, para promover tudo isso, para promover a semente na terra, a ressurreição, o assunto aos céus e o primeiro discurso, a descida do Espírito Santo e o primeiro discurso sobre as pessoas que estavam ali. A semente caiu na terra e 3.000 pessoas se converteram. Então, nós percebemos que este período é um período muito especial de lançarmos a semente. O próprio Deus poderia ter feito isso em qualquer estação, mas todos esses eventos que eu acabei de falar com você aconteceu justamente na estação da primavera. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E este tempo é um tempo muito especial para a vida do ser humano, tanto no campo físico como no campo espiritual. Nós temos uma responsabilidade espiritual em Deus, de lançar a semente. Apóstolo, mas eu não posso pregar a palavra então em outros meses? Eu não estou falando isso, você pode fazer isso constantemente. Mas existe um tempo coletivo e nós precisamos entender esse tempo coletivo, de semearmos como igreja a semente na terra. Depois da nossa festa de Páscoa, ou o nosso jantar de Pessa, que é o jantar de Páscoa, nós vamos fazer aqui uma série de mensagens nas casas. Nós queremos ter e exercer essa responsabilidade de semear essa palavra justamente nesse tempo, no tempo da primavera, para que essa semente caia em boa terra. Ontem nós falamos sobre os 4 tipos de terra que existe. Existe a terra à beira do caminho, existe a terra entre espinhos, existe a terra nas pedras, aos pedregais, e existe a boa terra. O nosso papel é semear a palavra, e nós somos semeadores. Então nós vamos semear a palavra de Deus nesse tempo. Portanto, é um desafio, e é a primeira vez que nós vamos fazer isso. Você que tem uma casa, talvez você não sabe pregar, mas você poderia abrir a sua casa para que um dos nossos pastores ou líderes aqui da igreja possa estar na sua casa, você convidar os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos e ali deixar a semente ser semeada. Como eu disse, a nossa intenção não é converter ninguém, não é convencer ninguém, não é fazer com que as pessoas se convertam à nossa religião, mas
é um lugar de responsabilidade onde nós vamos semear a semente no coração das pessoas. Se cair em boa terra, ela vai germinar, ela vai frutificar e essas pessoas serão transformadas. Então nós estamos no ato de obediência e semear a palavra nesse tempo. Vamos ter aqui de 7 a 8 semanas, trazendo lições específicas para a semana. E você pode fazer isso durante a noite, você pode fazer isso durante o dia, você pode fazer isso durante a tarde, você pode escolher um horário e abrir a sua casa, ou quem sabe você mesmo, chamar os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e lançar a semente. Você vai pegar a lição conosco e você vai semear a lição daquela semana na vida daquelas pessoas. Quem sabe o Senhor tem um propósito muito grande na vida dessas pessoas, porque se a semente cair no coração, ela pode frutificar. Então nós precisamos entender que este é o tempo da semeadura. É o tempo de nós semearmos. Não há como colhermos nada se nós não tivermos a nossa iniciativa, sermos proativos e semear a semente. Agora é o tempo. Agora é o tempo de você pegar a semente que Deus colocou no seu bornal. Quanta semente você acumulou no seu bornal? Quanta semente você tem? Quantas palavras Deus te deu? Agora é o tempo de você fazer isso e transbordar e compartilhar com as outras pessoas que precisam ouvir. Então nós vamos fazer isso neste tempo. Nós vamos fazer isso neste período. Se você tem o desejo de abrir a sua casa, é óbvio que nós não podemos ir em cidades muito longe, porque nós não temos capacidade, estrutura para isso, mas aqui na nossa cidade, ou quem sabe aqui em Mojimirim, ou próximo, nós podemos fazer isso. Abra a sua casa. Se você não sabe pregar, se você não sabe liberar a palavra, abra a sua casa, pelo menos, para que a semente seja liberada. E convide seus vizinhos, convide seus amigos, seus parentes, para que a palavra seja ministrada ali no coração delas. Nós podemos ver árvores sendo recompostas, recomeçadas, frutos grandiosos da parte de Deus podem acontecer ali, você tendo essa oportunidade. Sabe o que é o mais interessante? O mais interessante é que nós obedecendo esse tempo dessa estação e lançando a semente, nós vamos ser muito abençoados. Nós também vamos colher coisas grandiosas. Por quê? Porque nós estamos conectados com essa responsabilidade. Nós estamos conectados com algo maravilhoso da parte do Senhor. Então você pode depois ligar na secretaria da igreja, que é no 3818-5623, e deixar o seu nome. Olha, eu quero abrir a minha casa, não vou pregar, mas eu quero abrir a minha casa para que a semente seja liberada. Depois da Páscoa nós vamos fazer isso. Olha, apóstolo, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de pregar sim, eu tenho já uma capacidade para isso. Você que é da nossa igreja aqui, você que está frequentando, já tem um tempo de conversão, então faça isso para que você possa ajudar as pessoas. Você recebeu tanto de Deus, né? E aqui nós percebemos que o Espírito Santo foi dado como primícia à igreja, ele foi colocado justamente nesse tempo da primavera, para que pudesse colher grandes frutos. E Pedro, vendo essa semente no seu coração, trabalhando de uma forma sobrenatural, ele faz um discurso de aproximadamente 5 minutos, e a Bíblia diz que 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois ele faz um pouquinho mais longo, de 7 minutos, e a Bíblia fala que 5.000 almas se convertem ao Senhor. É tempo de primavera, é a estação de primavera, onde a semente foi lançada. E se você pegar o discurso que ele fez, não tem tanta revelação da palavra, é apenas uma palavra falando do Cristo, falando desse Cristo maravilhoso, que caiu na terra e morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus e enviou o teu Espírito para que houvesse uma grande colheita. Então eu quero que você nesse momento entenda a responsabilidade. Isso não é uma coisa de quem tem ministério para poder fazer ou não. Se envolva nisso. Se envolva nessa responsabilidade, porque você vai colher grandes coisas na sua casa, na sua vida. Coisas espirituais você pode colher fazendo isso.
coisas espirituais que podem manifestar, que podem materializar. O que são coisas espirituais? São orações que ainda não se materializaram. São sonhos e projetos que ainda não se materializaram. Então você pode, nesse tempo, semear no Espírito para depois você ver isso se materializando na sua casa. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha um projeto, talvez você tenha um desejo que ainda está no campo da oração, no campo espiritual. E se você entender essa responsabilidade, se você entender esse momento, se você entender essa estação, você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer no futuro próximo. Quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe no mesmo ano, quem sabe nesse mesmo ano. Então, se você quer colher coisas no campo espiritual, você precisa se conectar a essa responsabilidade espiritual, abrindo sua casa, semeando, ou você fazendo, ou você contribuindo, você fazendo isso. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua casa, a sua família, e você vai começar a colher coisas que você há muito tempo orava, há muito tempo buscava no Senhor. Então eu quero desafiar você a entrar conosco nesse projeto coletivo. Não é uma coisa do pastor, é uma coisa nossa, como igreja. Entender esse projeto, entender essa responsabilidade, abraçar essa causa e, fazendo isso, semeando sementes espirituais nesse tempo, nós também vamos colher coisas que estão no campo da espiritualidade e vão se materializar. Projetos, sonhos, coisas espirituais se materializarão de uma forma sobrenatural. Tem um texto que eu gosto muito, que está aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, o versículo 6. Ele diz o seguinte: pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então a Bíblia diz que nesse tempo não retires a sua mão, semeie. É um tempo de nós semearmos. Olha lá, a Penélope está dizendo: eu quero abrir minha casa. Glória a Deus, Penélope. Depois você liga no telefone da igreja, 3818-5623, e nós vamos enviar um pastor, ou você mesmo estiver preparada para fazer isso, você pode colocar: não, eu só quero abrir minha casa. Então nós vamos enviar uma pessoa preparada para isso, para poder semear. E você pode convidar pessoas para estar fazendo isso. Vai ser fenomenal. E você vai se conectar com algo muito maior do que você. Você vai se conectar com uma estação que Deus respeitou de cumprir todo o propósito de salvação da vida humana. Deus poderia ter respeitado o inverno, o verão, o outono. Não, ele respeitou o tempo da semeadura. E o tempo da semeadura é a estação da primavera. Então, onde Deus semeou na terra o seu filho, e ele colheu milhares e milhares de pessoas. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos fruto dessa semente que no tempo da estação foi colocado, no tempo da primavera foi colocado na terra. E tudo isso aconteceu no tempo da primavera. Jesus colocado como semente de Deus, plantado na primavera, ressuscitou na primavera. Olha aí que coisa linda. Foi assunto aos céus, ou seja, ele foi arrebatado, ele subiu diante dos discípulos na primavera. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja como primícias da igreja na primavera. Pedro, aquele mesmo Pedro que era difícil de falar, que tinha negado Jesus 3 vezes, que era um homem muito durão, um homem sanguíneo, este mesmo Pedro, que agora era neófito, semeou um discurso de 5 minutos na primavera e 3.000 almas se converteram. Esse mesmo Pedro depois faz um outro discurso de 7, 8 minutos e 5.000 almas se convertem. Tudo nesse tempo da primavera. E a gente percebeu a igreja primitiva crescendo no tempo da primavera. Deus respeitou a estação da primavera para que nós pudéssemos semear na terra. O que eu quero dizer para você é que não é apenas uma estação onde as árvores entendem, onde a terra entende, onde a semente entende, mas é algo
muito mais, mas muito mais profundo do que você possa imaginar. Se nós entendemos isso e temos uma revelação disso, por que não semearmos? Por que não contribuirmos? Por que não conectarmos com essa energia linda, com esse clima maravilhoso do que aconteceu lá no passado, para vivermos coisas especiais? Além de você ver muitas pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, você também, aquilo que está no campo espiritual, pode se materializar na sua vida ainda este ano. Quem sabe você tem uma grande colheita no final deste ano. Quem sabe você vai viver e experimentar coisas que está ainda no campo da sua oração, no mundo espiritual. Quem sabe esse não seja o momento que você precisa se conectar nessa estação, na estação certa, plantando, semeando, se conectando para poder colher coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu fico tão emocionado porque eu não sabia, tudo que eu estou falando com vocês agora eu não sabia. Eu tive conhecimento agora, de 2 anos para cá, sobre o que eu estou transbordando para vocês. A Cefa, a Comunidade Evangélica da Família, ela iniciou o seu momento de semeadura justamente na primavera, sem saber. Sem saber nós fizemos isso e ela frutificou no mesmo ano. Quando nós começamos o nosso trabalho na casa de uma tia, foi no mês de março. E essa semente cresceu e hoje se tornou uma árvore frutífera aqui na cidade, chamada Cefa. 9 meses depois, ela nasceu para a cidade e nós não tínhamos nem feito essa conta. Agora, recentemente, nós vimos isso. Ela foi semeada em Nissan e nasceu justamente no período de... Qual que é o período? Não é Resvan, não é Tebet, tem outro mês, eu não lembro agora de cabeça aqui, que foi em dezembro, no início de dezembro. Então, nós vivenciamos isso da parte de Deus. Aquilo que nós semeamos no Espírito, ela frutificou, ela apareceu, ela materializou 9 meses depois. É o tempo da colheita, é o tempo da sua colheita. Só que você não vai colher se você não entender, se você não compreender, se você não semear. Como você vai colher algo se você não está semeando? Você precisa se conectar com tudo isso. Você precisa se conectar com tudo isso. E Deus vai ser com você de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, abra a tua casa, ou você que está pronto, faça isso. Abra a tua casa, coloque essa semente na terra nesse período. Nós estamos na estação certa para semearmos. Coisas que estão no campo espiritual podem se materializar de uma forma linda e maravilhosa. Semeamos para colher. Semeamos para colher. Então você que tem esse desejo, depois você pode entrar no telefone da igreja, 3818-5623, deixa a sua casa aberta, ou você mesmo semear esta palavra para amigos, vizinhos, parentes. Serão 7 semanas ou 8 semanas maravilhosas que vamos semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Se cair em terra boa, ela vai germinar, ela vai frutificar. O importante é que, tanto na vida das pessoas que nós estamos semeando, como na nossa própria vida, em estar conectando com esse processo, coisas grandes vão acontecer. Eu quero te abençoar, eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que você tenha a ousadia, a intrepidez, que você tenha a unção de Deus para que isso aconteça de uma forma sobrenatural. Que o Eterno, Todo-Poderoso, através do teu Espírito, venha abençoar você, venha capacitar você, venha habilitar você para ser um instrumento dele, para ser um semeador da palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até mais, no nome de Jesus.